Nos últimos tempos, o Brasil tem recebido muitas profecias de avivamento, tanto em pregação, tanto em louvor, tanto em vídeos de pessoas internacionais. E o cristão tem clamado muito por avivamento em conferências, louvores, pregações. Mas será que o cristão realmente sabe o que é avivamento? Avivamento nada mais é do que a realidade dos céus se movendo na terra. Se você já ouviu falar em avivamento, você provavelmente conhece o avivamento da Rua Azusa, o da Coreia, o do País de Gales. Por que o Brasil precisaria de um avivamento? Eu não sei se você já percebeu, mas o Brasil ele tem uma coisa muito especial, um fogo muito forte acontecendo nele. O que acontece no nosso culto de sábado, tem país que fica 10 anos sem. Muitas vezes a gente não valoriza isso. Só que existe um buraco mais embaixo, que é avivamento não é uma ideia legal, mas é uma necessidade, principalmente no Brasil. Por que principalmente no Brasil? Porque não existe avivamento que não culmine em reforma. Um exemplo disso é o avivamento do País de Gales, que durante o seu período de avivamento, você tinha famílias sendo restauradas, taxa de aborto diminuindo, bares fechando, não só porque quem frequentava o bar se converteu, mas também porque o dono do bar se converteu e agora ele quer fechar o bar. E é isso que o Brasil precisa, cara. É isso que Deus quer fazer no Brasil. Mas será que o cristão está realmente preparado para isso aqui no Brasil? Porque se você quer um avivamento sustentável, você tem que passar por todas as etapas dele, que é o despertar da igreja para a realidade, a grande onda de salvação, o discipular de nações e o fundamento que eu acho que é uma das principais coisas, que é legado e família. E eu não quero dar mais importância para nenhum nem outro, porque todos são fundamentais e é muito essencial que todos eles sejam bem marcados. O despertar da igreja começa em você, quando você é uma pessoa avivada e você entende que Deus não está mais esperando por crentes gordos. O que é um crente gordo? Crente gordo é aquele cara que ele pega todo domingo, ele vai na igreja, ele senta numa cadeira confortável, fica no ar-condicionado, recebe uma palavra, toma uma santa ceia, depois vai para casa e vive a dele normalmente. Não é isso que Deus está esperando da igreja. Ele está esperando uma igreja formada por filhos íntimos e apaixonados, tão cheios do Espírito Santo que eles não vão conseguir se conter em momento nenhum. Tem gente, até mesmo cristão, que vai falar: cara, você só sabe falar de Jesus, pelo amor de Deus. Cara, que parte de não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim, você não entendeu? Que bom que meu nível de amor está te incomodando. Quer dizer que ele está na medida certa. Lá em Atos, no capítulo 19, do versículo 13 ao 16, vai falar o seguinte: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. O que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Daí, o espírito maligno surrou todos eles, deixou eles nus. Então o que você pode tirar dessa passagem aqui? A partir do momento em que o meu inimigo não sabe quem eu sou, eu deixei de ser uma ameaça para ele. A gente é chamado para viver uma vida de intimidade radical com Deus. A gente é chamado para viver no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus só começa quando a minha vontade termina, quando eu deixo as minhas coisas de lado. O testemunho que eu tenho em cima disso é que há um tempo atrás eu estava pedindo por mais intimidade com Deus. Só que na época eu era viciado em escutar Charlie Brown Jr. e Arctic Monkeys. E depois que eu comecei a orar pedindo mais intimidade por Deus, toda vez que eu ia escutar as minhas músicas, o Espírito começava a me confrontar. Cara, não é pecado isso que você está fazendo. Você pode até escutar essas músicas, só que você está pedindo por mais intimidade comigo. E será que você não está deixando isso ficar acima da tua intimidade comigo? Eu não necessariamente estava pecando em ouvir as minhas músicas, só que eu estava deixando aquilo ficar em cima da minha intimidade com Deus. E muitas vezes você está deixando certas coisas em cima da sua intimidade com Deus. Não necessariamente a música que você ouve, pode ser um lugar que você vai, algo que você faça, algum hábito que você tenha. E cara, pode ser complicado para você acordar um pouquinho mais cedo para fazer o seu devocional, com aquele olho cheio de ramela e aquele hálito horrível. Só que cara, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Intimidade com Deus, avivamento, isso vale muito, só que isso vai te custar. E aí isso tudo vai culminar na grande onda de salvação. Depois de você ter intimidade com Deus e você entender a vontade dele, você vai perceber que o cristianismo não se trata sobre você, mas sobre ganhar o máximo de filhos para Deus, sobre você ser o melhor que você pode ser para ele. Lá em Mateus 25, ele fala sobre a parábola dos talentos,
E ele vai trazer uma visão muito clara de que tudo que a gente recebe de Deus não é pra gente, mas é pro próximo. E pra expandir o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Cristianismo sem rua é terapia ocupacional. Se você é desses que chega ao seu horário de devocional, você fecha a porta do seu quarto, escuta um louvor, faz uma oração e lê um pedaço da Bíblia, depois você sai, você vive a sua vida normalmente, você não está vivendo o cristianismo verdadeiro, você está fazendo terapia. Evangelizar e ganhar pessoas para Deus não deve ser um evento na sua agenda. Isso tem que ser a sua vida. Para de esperar o momento certo, porque já é o momento certo para fazer isso. Esse é o momento em que você foi chamado para fazer o que você tem que fazer para Deus. Lá em João, no capítulo 4, no versículo 35, diz o seguinte: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Cara, para de esperar o momento certo para ganhar a pessoa do seu lado. Ela não sabe que ela precisa daquilo, mas você sabe, porque você conhece Jesus Cristo. E por causa disso, você tem uma responsabilidade muito, muito, muito grande de fazer a obra de Deus. Billy Graham, que foi um grande agente de avivamento, ele fala que a Bíblia não instrui que os pecadores vão atrás da igreja, mas ela instrui que a igreja vá atrás do pecador. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o bruto desse vídeo está ficando muito longo. Então se você está gostando, se você quer uma continuação, deixe seu like, seu comentário, que eu solto um vídeo falando sobre os últimos tópicos que faltam. Avivamento no Brasil é necessário e ele precisa acontecer. Falou! Tá bom, você já entendeu um pouco mais sobre os conceitos e fundamentos do avivamento. Mas, por exemplo, eu sou um adolescente. Como que eu posso ser um agente de transformação e avivamento na sociedade? A verdade é que, independente da sua idade, independente do lugar que você esteja, Deus te chama para ser esse agente. Agora, se você quer uma dica mais prática, vê o vídeo a seguir. O que é o Dunamis One Love? Como ele surgiu? Qual é a nossa missão? Como você pode fazer parte? Fica nesse vídeo para saber tudo que tem rolado até aqui. Para entender o que é o Dunamis One Love, precisamos antes falar sobre o Dunamis. O Dunamis Movement foi fundado em 2008 por Tel Hayashi com o intuito de despertar uma geração para que venha estabelecer a cultura do reino de Deus na Terra e assim transformar a sociedade à sua volta, focando no avivamento sustentável. O Dunamis possui diversos braços que atuam de formas diferentes entre as esferas, tais como Dunamis Pockets, Dunamis Greenhouse, Editora Quatro Ventos, Music, Faculdade Dunamis e muitos outros. E no meio disso tudo, no ano de 2019, o One Love nasceu. E o One Love surgiu com a visão de treinar e capacitar adolescentes para pregar o evangelho com amor, poder sobrenatural e a palavra de Deus em suas escolas. E o atual líder é o Patrick Volpe. É eu mesmo, eu que tô narrando aqui pra vocês. E o nosso sonho é impulsionar os adolescentes a viverem a missão de Deus nessa terra. Algumas das nossas ações são One Love Streets, um evangelismo sobrenatural nas ruas. One Love Day, um tempo de resenha com a galera do One Love para processar e celebrar o que tem acontecido nas escolas. E é lógico, buscar mais pela presença de Deus. O Action, que é o momento que o time do One Love vai até as escolas. E também as nossas redes sociais. E já aproveita, acompanha a gente lá. Agora, que rufem os tambores. Mega Crew, nossa escola de treinamento que tem acontecido desde 2021 na Dunamis Farm. Respondendo a pergunta que vocês mais fazem pra gente, como que eu posso fazer parte disso? Nós temos o High School Changers, um treinamento online que é para os adolescentes e todas as pessoas que querem estar conectadas com a nova geração. Essa é a nossa porta de entrada. Tá bom. Calma aí, eu preciso responder uma segunda pergunta. Pra quem é o Dunamis One Love? É pra você adolescente que está inserido nas escolas. Você só precisa estar disponível e a partir da porta de entrada, o High School Changers, você já dá um grande avanço para fazer parte da nossa comunidade. O editor, coloca aí algumas imagens das escolas. Como consequência disso, temos visto ao longo dos anos diversos adolescentes que escolheram dizer sim para ser um missionário. E a partir disso, muitas escolas, amigos, famílias, professores estão sendo tocados pelo amor de Deus. E aí, gostou de saber?